Olá, maravilhosas e fashionistas! Tudo bem com vocês? Paz de Deus, meninas. Estou um pouco sem voz hoje, mas eu vim. Eu precisava estar aqui hoje. Hoje é um dia super especial, um convidado especial, tá, gente? E eu quero que vocês saibam que esse episódio é na comunhão, porque está aqui o nosso irmão Carlos, o pastor irmão Carlos, está aqui junto conosco. Seja bem-vindo, irmão. Muito bom dia, irmã Maria. A paz de Deus também a todos que estão ouvindo essa live. Eu tenho certeza que é uma manhã especial, um dia especial. Tenho certeza que assuntos aqui serão abordados muito importantes, totalmente relacionados às fashionistas, com certeza. E com certeza, Deus ele tem um propósito aqui para estar conosco neste dia. Amém, eu creio. Amém. Vamos iniciar, gente. Eu vou colocar meu óculos, porque sem óculos eu não enxergo. Primeiro eu quero iniciar falando dos nossos patrocinadores, tá? Andréia Raia, nossa querida Andréia Raia, que está aqui nos ajudando, está sempre nos ajudando. A Maria Fashionista Acessórios, que tem acessórios lindíssimos, tá, gente? A Estrelas Moda, que eu estou aqui vestido de Estrelas Moda e Estrelas Fashion. E também temos a Estrelas Fashion, que é uma loja também que nos patrocina também, gente. E temos também, senhor, a Futurifarma, nossa querida Futurifarma, que está sempre com produtos maravilhosos. E também, meninas, hoje eu quero falar que vocês, para vocês comentar bastante, porque nós temos sorteio de 2 lookinhos para vocês, tá, meninas? E seja bem-vinda aqui hoje ao nosso episódio. E vamos iniciar fazendo uma pergunta importantíssima para o irmão. Irmão Carlos, fala para as maravilhosas quem é o irmão Carlos e o que o irmão Carlos faz. Amém. O irmão Carlos é uma pessoa simples, né? Pela misericórdia do Senhor, hoje atuamos como pastora, onde eu congrego. Sim. Sou um homem casado com a minha esposa, uma mulher maravilhosa. A irmã Carla também é cliente também da Estrelas Modas. Sim. O look de vocês tem feito ela crescer muito ali na loja dela também. Deus. Sou um pai de 2 filhos. Hoje estamos aqui com um propósito muito grande, de trazer aquilo que Deus tem para quem está ouvindo vai ouvir essa live, vai assistir. Eu tenho certeza que será um dia muito abençoado. Então, o pastor Carlos é uma pessoa simples, mas que carrega uma presença de Deus, que carrega algo da parte de Deus para trazer para as pessoas. Estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que hoje será um divisor de águas na live aqui das fashionistas. Eu creio. Irmão, fala pra gente de qual igreja ou ministério que o irmão é. Sim. Hoje, atualmente, eu congrego na Igreja Deus e Amor, né? Eu já congrego lá já há um bom tempo, onde eu me identifiquei. Durante a live nós vamos falando um pouquinho sobre igreja, vamos falar mais sobre igreja, né? É uma igreja onde eu me identifiquei, onde Deus tem me levado aí para diversos lugares do Brasil para pregar a palavra de Deus. Santo Deus. Tem feito, assim, muitas missões em lugares, por exemplo, do Nordeste, lugares como Piauí, como Maranhão. Sério? Piauí é a minha cidade. Já fui pregar lá em Paulistana, no Piauí. Santo então, assim, Deus. hoje a Igreja Deus Amor, ela tem me proporcionado essa grande oportunidade de falar de Deus, de levar o amor de Cristo, de levar... Já passei por lugares assim que eu nunca imaginei estar. Eu não sabia, irmão. Por exemplo... Que coisa linda, gente. Por exemplo, Macapá. Eu nunca pensei que eu ia estar no Amapá. E eu fui lá alguns anos atrás levar a palavra de Deus, pessoas carentíssimas, pessoas que não queriam nada assim material. Eles queriam a palavra de Deus. Que coisa linda. E isso não tem preço, isso tem me edificado muito. Então, Deus tem me levantado a cada dia. Então, hoje eu congrego na Igreja de Deus e Amor com muita alegria, respeitando todos meus amigos e irmãos de todos os ministérios. Louvado seja Deus. Irmão, como que foi o chamado de Deus na sua vida como pastor? Olha, foi quando a palavra de Deus começou, irmã Maria, a arder no meu coração. Porque até então, sempre desde jovem, eu sou cristão, evangélico. Sim. Sempre tocava ali com os jovens, instrumento, com a mocidade. Então, sempre aquele compromisso com Deus, sim. Mas para o pastorado foi quando a palavra começou a arder no meu coração. Eu sei. Foi quando, assim, eu sempre gostei muito do louvor. Até hoje eu gosto muito do louvor. Né? A minha esposa ali, ela prega também, ela canta também. O louvor é uma arma, assim, que sempre, de guerra, sempre que me trouxe. Mas chegou um momento que a palavra de Deus começou a arder no meu coração e eu comecei a entender o propósito da palavra. Que para você ser o pastor, a palavra, quando você só congrega, parece que ela vem para você e você guarda. E eu falei, mas calma aí, essa palavra é muito poderosa para ficar só guardada dentro de mim. Eu sei. Eu preciso passar para alguém. Sim. É onde que o chamado começou a vir, o desejo de ser pastor, de pastorear ovelhas, de pastorear pessoas. É onde que esse desejo de levar essa palavra, ela ardeu no meu coração e foi daí que começou. Aí começa a vir, aí a palavra de Deus, você sabe que ela vai alcançar o coração de alguém. Não um simples livro que a gente lê, que você gosta daquela história, não.
Ali é algo profético, algo tremendo. Eu sei. E a única coisa que hoje salva vidas é a palavra de Deus. Agora, dentro dessa mesma pergunta, eu quero que o irmão tire uma dúvida que muitas pessoas têm, Tá. né? O que significa a palavra pastor? Porque na nossa igreja nós falamos cooperador, ancião. Ancião. Fala para as maravilhosas o que significa. O pastor, na verdade, seria o mesmo de um ancião, de um bispo, né? Sim. O pastor é aquele que ele cuida de pessoas, como um ancião. Então, na verdade, quando Jesus ele chama Pedro, para Pedro, ele é um pescador de peixes. Pedro era um pescador. Pedro estava acostumado com rede, com vara, com barco. Aí Jesus vai dizer assim, Pedro, o pastor ele é um pescador. Aí Jesus vai ensinar para Pedro o que é um pastor. Pedro, até hoje você pescou peixe, tilápia, até hoje você pescou salmão. Só que tem um monte de pessoas lá fora que precisa de um pastor para guiar. O que é o pastor? É aquele que guia. Louvado. Não é só o que prega, não é só o que ora. Não, o pastor ele guia. Está além de pregar uma boa palavra. O pastor ele está além de ter uma boa oratória, de ter uma boa dicção, de ter um bom curso teológico. Não. Ele guia pessoas. O ancião, Santo Deus. no caso da igreja da congregação cristã, o ancião ancião. ele é um pastor. O ancião ele é um pastor. Porque não é ele que guia vocês. O pastor é aquele que ele tem o cajado e ele tem a vara. Santo A Deus. vara ele vem dando uns acertos. E o cajado ele traz para a presença de Deus. Louvado seja Então, Deus. o pastor Gente, é isso, irmã coisa Maria. linda, irmão. O pastor é aquele que guia. Então, quando Jesus fala, Eu sei. Pedro, você agora vai ser um pastor ou pescador de homens. E ele vai dizer para Pedro, você vai ser o pastor da minha igreja. Então, o pastor é aquele que guia, aquele que cuida, aquele que traz para a presença de Deus. O pastor, ele sabe tanto, quando ele cuida das ovelhas, ele sabe tanto vir com a varinha ali para ela não sair fora do rebanho, e ao mesmo tempo ele tem o cajado. Meu Se Deus, você coisa for, linda. se a senhora for buscar o pastor de ovelha, quando tem uma ovelha rebelde, falando literalmente do animal ovelha, há casos que pastores eles chegam a machucar a pata da ovelha. Ela vai mancar, só que ela não vai sair da presença dele. Sim. Ele tem Coisa esse cuidado, linda, hein? porque ele mesmo vai cuidar das feridas dela. Irmão, o irmão acredita. Quando eu fiz a pergunta, eu não, assim, simplesmente senti de E fazer essa a não estava pergunta. no questionário, essa foi boa. Essa foi muito boa. Não, Você que está mas assistindo aí. olha só, gente. Eu nem lembrava que eu tinha visto um irmão da congregação pregando e falando sobre o significado do pastor. O pastor é que Eu não cuida. lembrava. Quando o irmão começou a falar, por isso que eu senti a presença de Deus. A senhora vai chorar Porque- muito aqui hoje, pode ter certeza. Porque eu lembrei do que Gustavo, já prepara aí do que o irmão o lencinho tinha para a irmã falado. que ela vai chorar. Que coisa linda, irmão. Eu tô sentindo muita presença de Deus aqui. Eu também, louvado É uma seja manhã Deus. diferente aqui Uma hoje, manhã né? diferente. Gente, é uma manhã diferente. Eu creio. Vai ter muito esclarecimento. Vai Para sim. vocês que têm dúvida sobre igrejas, sobre ministérios, hoje vai ser falado aqui. Para nós não continuar julgando as pessoas e nem as igrejas. Com certeza. Mas nós servir a Deus com santidade, né, irmão? Com certeza. Pois é. Irmão, qual foi o maior aprendizado que o irmão, que Deus trouxe na sua vida de fé? O maior aprendizado de fé não foi grandes curas, grandes milagres, mas é saber que em Deus nós podemos todas as coisas. Acho que o maior aprendizado realmente é a fé, porque quando você acredita realmente que Deus Ele é tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Então, na verdade, todo dia você tem uma experiência nova. Hoje é uma experiência nova. Então, quando acabar essa live, quando acabar esse vídeo, a gente vai embora feliz, porque, mais uma vez, Ele estava presente. Então, na verdade, é o dia a dia. É o dia a dia. Então, por exemplo, eu não posso falar que o milagre de ontem foi maior que o de hoje, porque cada dia tem uma experiência nova. Então, a fé em Deus, esse mover dele sobre agindo, aqui ele está agindo nessa manhã, nesse dia aqui também, com certeza. Então, acho que esse é o propósito. É estar sempre motivando, sempre ligado com Deus. Louvado seja Isso tem Deus. nos fortalecido a cada dia. Louvado seja E todo Deus. dia tem uma experiência nova. Tanto no meio da luta, quanto no meio da vitória. Porque às vezes as pessoas estão assistindo ali em casa agora, estão vendo essa live, e acham que é só vitória. Que a gente está aqui só sorrindo, que é só top. verdade, Que mesmo. não. Tem batalha, tem pedrada, tem tempestade, tem momento difícil, tem luto, tem tristeza. Mas a gente bate a poeira e vamos para cima em nome de É Jesus. isso mesmo, irmão. Deus, Louvado ele seja sempre Deus. dá a última palavra. Gente, o irmão Carlos, ele é esposo de uma cliente nossa. E eu senti de chamar ele para vir aqui hoje, né? E agora a pergunta é, qual a diferença das igrejas, irmão? O que o irmão acha de diferente, assim, nos ministérios das outras igrejas? Conta pra Ótima gente. é uma pergunta, pode ser até polêmica, né? Pode falar. Pegando Fala gancho. o que você sentir. Pegando o gancho que a irmã falou da minha esposa aí, a Carla maravilhosa, né? Eu brinco que quando eu conheci ela num culto lá em Curitiba.
E foi em Curitiba, um culto, eu conheci lá. E quando eu cheguei para me apresentar para ela, né? Eu falei, senhor, irmã Paz, né? Como é seu nome? Ela falou, meu nome é Carla. Ai, que lindo. Ela falou assim, nossa, eu brinquei com ela, falei assim, então é de Deus. E ela riu, por quê? Porque o meu nome é Carlos. Que lindo, verdade. E ela irmão. riu e foi algo assim engraçado e já vamos praticamente para 30 anos de casado. Que E eu falei lindo. para ela, né, ontem estava preparando aqui as respostas para a irmã Maria, e eu falei para ela, nossa amor, eu vou estar lá amanhã por causa de você, no caso dela, né, por intermédio dela. Sim. Você que é amiga da Dona Maria, você que compra com a Dona Maria, Pois você que é, vende as roupas da que Dona Maria, coisa, né? da Estrelas Moda, e eu vou estar aqui hoje. Então, na verdade, essa pergunta que a senhora falou das igrejas é muito importante, Sim, que às vezes a gente julga a placa da igreja. exatamente. A por isso que Assembleia, eu quero que o irmão fale. A Deus e Amor, a Batista. Gente, tem tantas, inúmeras igrejas. Tem, lógico, hoje Sim. temos as igrejas mais conhecidas. Sim. Hoje nós temos a congregação cristã, que é um padrão, que é onde você vê aquele prédio lindo, uma igreja de Eu padrão. Não, uma amo igreja de isso. palavra de Deus. Sim. Uma igreja que preza, né? Eu conheço a congregação cristã, uma igreja que preza a revelação da palavra de Deus. Hoje nós temos a Assembleia de Deus, Braz, Belém, Sim. ótimas igrejas. Nós temos a igreja que é o Congrego Deus e Amor. Nós temos hoje Mundial do Poder de Deus, Universal. Nós temos diversas igrejas. Então, Sim. não tem desculpa para não ter onde congregar. É verdade, irmão. Ah, mas eu não Santo gosto Deus. da igreja A. Nossa, então você pode ir na B. Então a pessoa nunca vai ter essa desculpa. Ah, mas eu não gosto de evangélico. Não, calma aí. Você nunca se deu a chance. Então, na verdade, irmã Maria, nós conversamos, né, nós demos um spoiler agora há pouco ali, nos bastidores. Na verdade, a igreja somos nós. Esse é o nosso defeito. Não, só a minha igreja salva. Não, só a igreja da irmã Maria que salva. Então, verdade. a gente cresceu ouvindo isso. Eu cresci, nós crescemos Eu ouvindo também, isso. eu também. A minha igreja, não. Ó, não vai naquela igreja porque aquela igreja ali é mundano, ali não sei o quê. E quando nós entendemos que a igreja é eu, a igreja é a irmã Maria, a igreja somos nós, não importa aonde você congregue. Aonde você estiver, dá o seu melhor. Ah, mas a minha igreja é tão pequenininha, pastor Carlos. Mas é onde Deus te colocou? Então dá o teu melhor. Qual que é o problema que nós temos hoje? Achar que o lugar vai me definir. Exatamente. É a igreja que vai me dar oportunidade. É o lugar que eu congrego que vai me dar oportunidade. Quando você tem a excelência de Deus, você pode congregar numa igreja grande, você pode congregar numa igreja de bairro bem pequenininha. Mas quando você tem convicção que o que Deus tem para você, pode ter certeza, não importa onde você congregue, não importa o ministério da igreja, o importante é que você congregue. Nós falamos sobre o pastor. E o pastor é que cuida das ovelhas. E a gente precisa ser cuidado. Então, às vezes, as ovelhas, as pessoas estão ali sem direção. E a igreja, uma igreja hoje, ela é onde traz esse cuidado. Ela traz você para a presença de Deus. Então, na verdade, a diferença, na verdade, não era para ter diferença. Não era para ter. Se nós somos a igreja, então a igreja A, a igreja B, é só um lugar para eu congregar. Mas a igreja... Santo Deus. A igreja, Olha que coisa linda, a igreja é os jovens, a igreja é o corpo de obreiros, a igreja são os pastores, anciões, presbíteros, diáconos. A igreja somos nós. E quando nós, igreja, entendemos que a igreja somos nós, não tem a igreja melhor. Lógico, cada igreja vai ter um costume, cada igreja vai ter uma maneira. Olha, aqui a gente faz assim, aqui dessa maneira, aqui nos portamos desta maneira. Ok, até porque se eu congrego em um lugar e ela tem uma norma, se eu gosto, eu quero, eu tenho que aceitar aquela norma. Sim, eu congrego é aqui assim, então vamos assim. Tem igreja que é mais... Cada um tem um estilo e é louvável, é normal, é comum. Cada um tem um jeito. O importante é você se sentir bem aonde você congrega. Você fala, eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de um povo. Quem é esse povo? O povo de Deus. Santo Deus, coisa linda, gente. É muito tremendo. lindo. Tá vendo, meninas? Hoje vocês estão sendo esclarecidas da diferença das igrejas. Nós somos a igreja. Nós temos que ir ao templo, servir ao Senhor, mas nós somos a igreja. E hoje, assim, o nosso convidado, ele está nos esclarecendo muita coisa que eu mesmo tinha dúvida, né? E eu estou muito feliz, muito honrada, irmão. Eu também estou muito honrado também, pela Maria. presença do irmão aqui. Eu também. Pelos esclarecimentos que está tendo aqui. Estou muito feliz. Tanto que fiquei rouca, mas vim assim mesmo, porque esse momento é O especial. inimigo tentou parar, mas só foi eu vou. Nem que fosse para fazer mímica, a senhora veio. É isso mesmo. Eu tenho certeza. Irmão, em quem que você, assim, mais já se inspirou? Fala aí alguém que o irmão se inspira. Ó, na verdade, assim, ao decorrer dos anos, né? Na verdade, assim, a gente vai conhecendo muitos homens e mulheres de Deus. Eu sei. Se eu fosse citar nomes aqui, eu me inspirei em pastor A, em pastor B. Eu sei que pastores amigos meus, eu tenho no meu coração, né? Sim. Pastores assim,
mas na verdade é o decorrer da caminhada. Eu sei. Tem muitos homens e mulheres de Deus, irmã, que inspiram a gente. Tem, né, irmão? Aqui dentro do meu coraçãozinho eu tenho um. Eu sei. Sabe? É um pastor que eu gosto muito dele. Foi quando eu conheci ele como... Pode falar o nome dele. Eu vou falar assim o nome dele porque eu sei que eu vou mandar esse vídeo pra ele. Pode falar, porque é legal isso Eu falo que assim... Pra ele saber que ele é alguém assim que inspira demais. outras pessoas. Até hoje. Legal. Eu conheci ele há mais de 15 anos. E, na verdade, assim, sempre, né, praticamente desde a minha mocidade eu já era cristão, evangélico. Mas quando eu conheci esse pastor, algo em mim mudou. Eu acredito que o meu chamado pastoral começou através da vida dele. Que lindo. É o pastor Patrick Moura. Ai, né? que Deus abençoe, É um grande homem de Deus. Eu tenho uma estima. Ele tem a pregação dele é uma pregação muito impactante. Fala muito com vidas. Que legal. Ele é um grande ganhador de almas. Então, eu conheci ele no entorno de 2009 para 2000, mas algo assim, 2008, 2009. Sim. E o meu chamado de pastor, na verdade, pastoral foi através da vida dele. Olha que lindo. Eu congreguei com ele um tempo, sim, aprendi muito com ele. Ele me consagrou ao presbitério na época. Aprendi muito com ele. Né? Ele me deu a bênção, porque eu já era da Igreja de Deus e Amor. Eu fiquei tão impactado com a vida dele que eu fui congregar com ele 3 anos. Né? E aí voltei para a Igreja de Deus e Amor. Hoje ele é um grande amigo. Gosto muito de ouvir as pregações dele. Vou lá na igreja dele às vezes. Então, esse é uma pessoa assim, que realmente é alguém que tem mudado vidas. E ele é um dos exemplos. Mas nós temos grandes homens e mulheres de Deus que nos motivam, que nos inspiram. E todo mundo precisa de alguém para inspirar. Antes de eu fazer a outra pergunta, eu lembrei de algo importante. A igreja, assim, na congregação, nós falamos assim que, quando chega a hora da palavra, os irmãos falam assim, vamos ficar na comunhão para que Deus possa revelar a palavra. Como que vocês qual que é a postura de vocês com relação a isso? Entendi. Entendeu? Por exemplo, explica aí para as sim. A palavra é o momento mais importante de um culto. Sim. Todos os momentos são importantes. A parte do louvor, a parte das oportunidades, das orações, quando a orquestra, a banda toca, quando ofertamos, quando dizimamos, tudo isso é importante no culto. Mas a palavra, por exemplo, o culto começa geralmente com o louvor, com a oração. Então, é o momento que nós falamos com Deus. Quando nós cantamos, quando os instrumentos tocam, quando oramos, nós estamos falando com Deus. Sim. O momento da palavra, quando o ancião, quando o pastor, ele vai trazer a palavra revelada, toda a palavra eu creio que é revelada. Lógico, há um preparo espiritual, há um preparo bíblico, há um preparo teológico para você trazer aquela palavra, mas é o momento mais importante que a igreja tem que parar para ouvir a palavra de Deus. Por isso que é um momento de comunhão. Eu sempre brinco, né? Quando a gente vai pregar, eu já tenho essa liberdade na minha igreja, eu sempre brinco quando eu vou pregar, olha, agora não é hora de você ir no banheiro, não. Que parece que é uma coisa, né, Gustavo? É verdade. Ali tá cantando, tá todo mundo quietinho. Quando o ancião, o pastor, vai pregar, a pessoa quer ir no banheiro, quer ir no bebedouro. É verdade. Isso é normal, não é só na minha igreja, não. Isso é normal, eu acompanho, a gente acompanha. Então, eu sempre falo, olha, segura essa bexiga santa aí, tá? Em nome de Jesus. Eu falo para quebrar aquele gelo, para quebrar o clima. Eu sei. Agora você segura essa bexiga aí, irmã. Ô, irmão, pelo amor de Deus. É uma brincadeira, mas... Eu sei. Agora é o momento que Deus vai falar. Irmão, vocês estudam a palavra? Com certeza. Toda né? pregação é estudada, lógico. Tem pregações pontuais, né? Tem temas. Hoje a gente prega na Igreja de Deus Amor, a gente prega muito assim, com muito tema, né? Sim. Por exemplo, eu vou pregar no próximo final de semana num congresso lá em Jundiaí. O tema é Transformados pela Presença. Então, eu oro primeiramente para Deus revelar a palavra que Ele quer ministrar. Sim. E baseado na que Deus revelou um exemplo, vou pregar sobre Davi, um exemplo, né? Davi Sim. preza muito sobre a presença de Deus. Então, aí eu vou estudar toda essa história de Davi. Eu preciso ter o quê? Uma introdução desta palavra. Sim. Você tem uma introdução e ali Deus te toma. Aí Deus, isso. Aí você... Entendi. O texto, eu tenho que trazer o texto, tem que entender, só que assim, 99% a dependência de Deus. Carlos, é 1%, porque eu preciso ler, eu preciso buscar. Entendi. Mas a dependência de Olha Deus... que interessante. E outro detalhe, que a senhora falou, eu acompanho os irmãos da congregação cristã e eu vejo que é totalmente a palavra revelada. Isso é louvável. É verdade. Por exemplo, às vezes, que eu preparo aí um tema, olha, eu vou pregar sobre Davi, eu preparei a semana inteira aquela mensagem. Sim. Mas acontece às vezes que a gente sobe no altar para pregar, Deus fala, não é isso que eu quero falar. Eu tenho muita curiosidade de saber isso aí. Muitas vezes com a Carla acontece Meu Deus, isso. Que coisa linda. Fala, amor, eu preparei tal mensagem para pregar, mas quando eu subi no altar, a mensagem era outra. E sabe o que é legal? Linda. Aí é a mensagem que você não preparou, que você não estudou. estudou. Aí, maravilhosas. Vocês prestaram atenção no que o irmão está falando? Que coisa linda, irmão. Eu tinha muita curiosidade de saber isso aí. A gente prepara um esboço de uma pregação. Olha. Que não, você vai fazer uma reunião de uma empresa. Sim. O diretor, ele prepara a pauta. A pregação da palavra, você prepara o assunto. Olha, tem a introdução, tem o meio e tem a conclusão. E detalhe, tem a aplicação do texto. Eu vou pregar sobre Davi, eu vou trazer uma introdução para a história entender. Eu vou aplicar esse texto na sua vida. Sim. Eu preciso aplicar, sabe? Eu preciso te colocar dentro dessa história.
Eu preciso te aplicar dentro dessa história. Entendi. Aí tem a conclusão e o final da mensagem, né? E o Muito final... bonito. Gente, Tremendo, que tremendo. coisa linda. Tremendo, tremendo. Gente, eu tô descobrindo coisas que eu não imaginava que eu ia saber um Ah, dia. muito bom estar aqui. Porque, assim, é muito difícil você falar com alguém e fazer esse tipo de pergunta. Só que Sim, hoje é um dia sim. especial, Não, né, irmão? hoje é Hoje é um dia tranquilo, especial. maravilhoso. Irmão, fala aí, qual a importância do acompanhamento pastoral da vida dos membros da sua igreja? Importante, importante. Eu até frisei aqui, né? É a missão do pastor, realmente, esse acompanhamento pastoral. E hoje as pessoas, elas têm vergonha, receio de pedir um aconselhamento pastoral. Sim. Principalmente sobre a questão sentimental. Hoje, nós temos hoje, e é comum hoje, isso não estou falando de cristão, isso não estou falando de religião. As pessoas hoje têm problemas, seja conjugal, financeiro, espiritual, relacionamento. Às vezes a pessoa tem um problema no trabalho dela com um colega de trabalho. E ela não sabe o que fazer. Isso, como eu disse, independente da religião. Nós não pegamos religião, nós estamos falando de Deus. Sim. Né? Independente da igreja que a irmã congrega ou congrega, não, não. O negócio aqui é Deus. E o pastor, ele que dá, é o tratado das ovelhas. E as pessoas hoje nós temos hoje no nosso meio, infelizmente, cristão, nós temos suicídios hoje. Bastante. Nós temos casos de pastor que tirou a própria vida. Que judiação, né? Nós temos casos de jovens que tirou a própria vida. Eu sei. Será que algo faltou? Às vezes a pessoa ela não consegue buscar essa ajuda. Então, assim, o pastor ele tem que estar atento em vários detalhes. Que nem toda ovelha vai pedir, nem todo membro, nem toda pessoa vai pedir ajuda para ele. Ele tem que estar atento. É difícil? É. Então, quando alguém busca, eu já fiz muito atendimento pastoral na última igreja que eu pastorei, em Presidente Prudente. Foi um momento muito bom no meu ministério, com a minha esposa, com a minha família. Aprendi muito com Deus. Porque as pessoas pensam que o pastor ele só prega, né? Que ele só prega no culto. Você chega, a igreja está preparada, a banda já cantou, já tocou. É verdade. Não, o pastor faz velório. O pastor faz casamento. O pastor visita o hospital. Então, essa igreja que eu passei, a última igreja que eu pastoreei, foi a igreja assim, que eu fiz uns 5 velórios, eu fiz uns 5 casamentos. Meu Deus. Hospital, toda semana a gente visitava, tomava cafezinho com os irmãos, ia visitar a casa dos irmãos. Então, o aconselhamento pastoral é muito importante. Porque o pastor ele precisa ser a referência. Eu dou esse exemplo dessa cidade pequena que eu passei. Então, quando acontece algo assim, algum membro não está bem, a primeira pessoa que eles procuram é o pastor. Então, se o pastor, o que me ouve agora, eu tenho certeza que pastores vão me ouvir. Se o pastor entender que para membro, para muitas pessoas, você é o herói daquela pessoa, você é o herói daquela pessoa. Essa pessoa se espelha em você. É verdade. Você vai entender que você precisa dar o melhor de si. Então, o pastor, quando ele vai fazer um aconselhamento, ele tem que se despojar dele, deixar o problema... Às vezes um membro vai me procurar, vai pedir um aconselhamento naquilo que eu estou enfrentando. Sim. Olha, pastor, eu estou passando isso, e eu posso estar passando na mesma situação. Essa é a diferença. É você estar passando pela mesma tempestade. Sim. Eu estou com o meu barquinho cheio de água e a senhora está falando que o seu também está cheio de água. Eu falei sei. agora, Deus, o meu pode esperar mais um pouco. O senhor me escolheu por um propósito. Então, o pastor, é quase se negar a si mesmo. Eu estou passando a mesma luta que a irmã Maria, eu estou enfrentando a mesma, meu barquinho está quase virando. E eu consegui, com o meu barquinho virando, se falar aqui, vem aqui que eu vou te ajudar também. Esse é o pastor. Esse é que é o aconselhamento pastoral. Eu sabia que eu posso em Deus, eu não tenho força, mas em Deus o meu barquinho pode esperar mais um pouco. O meu barquinho espera. Eu vou voltar aqui, Jesus vai me ajudar. Eu tô aqui, a água está afundando, mas eu consigo puxar alguém. Essa é a presença de Deus, faz a diferença. Eu tá na mesma luta que você e eu consegui te trazer para a presença dele. Santo Deus, verdade. Então, às vezes, a gente não entende, pensa que o pastor é alguém que só brilha. Não, o pastor tem as lutas dele também. Ele também passa prova, Aquele que se dedica de verdade, ele né, também irmão? passa luta, e as lutas são terríveis, tremendas. Porque às vezes o inimigo, né, ele não consegue afligir você pessoalmente, mas ele vai afligir ao teu redor. É um filho, é um parente, na sua finança, o teu psicológico, ele vai tentar te parar. Porque ele sabe que através de você, no caso eu falei para a irmã agora há pouco no spoiler ali, Sim. a irmã Maria, a senhora tem uma luz muito grande. A senhora tem uma luz enorme. Até o Gustavo brincou, né? Que acho que eu tinha live, ele falou, tem uma pastora aqui, ele falou, né? Então, assim, a senhora tem um chamado muito grande. me chamam de pastora. Então, a senhora tem um chamado muito grande. E quem tem chamado paga preço. É verdade, mano. Quem tem chamado passa luta, fica sem voz, É verdade. parente briga, a conta não fecha. Isso faz parte. Porque se tudo for legal, se tudo for perfeito, vai falar, mas assim, vou agradecer a Deus, está tudo perfeito. É verdade. Agora, mano. quando eu passo por um processo, quando eu passo por uma luta, eu consigo enxergar o poder de Deus. Então, o aconselhamento pastoral ele é muito importante, sim. As pessoas que nos ouvem agora, você que tem receio, você que tem dificuldade em pedir ajuda, peça ajuda. Principalmente hoje na área psicológica, é muito importante. Peça ajuda, porque com certeza Deus vai guiar, viu? Vai, irmão. Vai sim, Maria. Louvado seja Deus. Vai sim. Irmão, conta pra gente, assim, algum mito
que as pessoas falam da Bíblia que não é. Ó, verdade. tem vários mitos, né? Até grifei aqui, eu fiquei ali ontem e falei, e agora, o que eu falo aqui? Meu Deus, pra Dona Maria, pra Irmã Maria. Eu vou falar um básico, tem muitos mitos, né? Eu até trouxe aqui. Seria a maçã de Adão e Eva. Porque, na verdade, se criou-se uma alegoria que é uma maçã. Sim. Biblicamente, pode ser que seja? Pode ser. Mas, biblicamente, não cita uma maçã. Biblicamente, é o fruto proibido. Então, a gente desenhou essa... Pode ser que seja uma maçã? Pode ser uma manga? Pode ser um figo? Sim. Pode ser... Pois é, porque como que as pessoas Pode ser uma saber que é tâmara, maçã, pode, né? pode ser N frutas. Então, assim, isso é só uma brincadeira, só um trocadilho para a gente se divertir aqui. Mas, na verdade, se for para colocar, né? Sim. Logo no comecinho da Bíblia já tem esse mito. E se tornou esse símbolo da maçã, a maçã que a Eva comeu, Eu maçã sei. que ela deu para Adão. Que eles são culpados? Então, na verdade, sim, é uma brincadeira isso aqui, mas se for analisar, realmente é um dos mitos que já começa ali, né? Sim. Então, na verdade, não tem como dizer é a maçã, não. É um fruto, é uma fruta, pode ser N frutas. Sim. Né? Então, a gente fica aquela curiosidade e aí só Deus sabe que fruto que era esse, né? Pois então, é. isso aqui é uma brincadeira, então esse seria um dos mitos, assim, que eu acho que é legal de trazer, porque descontrai um pouco, É né? verdade. É Irmão, verdade. assim, o que a igreja hoje pode fazer, assim, para agir, para ajudar na saúde mental? Principalmente no aumento de pessoas com depressão, ansiedade. Conta para as maravilhosas. Aí, o que as igrejas podem fazer? Porque tem pastores te ouvindo agora. Sim. Então, vamos nos ajudar, nos unir. Porque, irmão, ultimamente... aconteceram muitas coisas que me deixou muito triste. Sim, Pessoas sim. queridas que chegou a tirar a sua própria vida por Não. depressão. Eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre esse assunto. A Vou depressão- tomar uma água aqui, pode falar, A irmão. depressão, irmã Maria, é algo realmente que tem que ser tratado com mais afinco, né? Eu sou evangélico há muitos anos, então a gente cresceu com aquela liturgia que tudo é Sim. espiritual. Que tudo é o diabo, que tudo é Deus, que tudo é o diabo. É A gente verdade. cresceu nessa linha que tudo é verdade. só orar. E nem tudo é só orar. Eu Santo preciso me Deus. posicionar. É verdade, irmão. Então, hoje nós temos aí psicólogos, terapeutas. Lógico que existe o mundo espiritual. Um exemplo é o endemoniado que estava em Gadara. Em Lucas capítulo 5, quando Jesus chega em Gadara, tem um homem endemoniado, ele está nu, ele está se machucando, ninguém consegue segurá-lo. Ali era uma ordem realmente espiritual. Quando Jesus vem e liberta ele, você vê que era totalmente espiritual. É um homem que se debatia, é um homem que ele era amarrado e ele estourava tudo. Ele tinha uma força que o espírito mal colocava sobre ele. Então, tem realmente o mundo espiritual, isso é totalmente válido, é o principal. Nós trabalhamos hoje no mundo espiritual, existe o bem e existe o mal. Só que hoje a depressão ela invadiu muito, principalmente o povo de Deus, que antigamente parece que não existia depressão. Vamos orar e está tudo certo. A gente vai fazer uma oração aqui, vamos orar sim. Mas calma aí, hoje nós temos psicólogos. Hoje nós temos terapeutas. A minha filha ela está cursando aí o 3º ano da psicologia. Ela falou, pai, eu quero ajudar pessoas. Eu quero salvar vidas, eu quero ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas. Aquilo que eu já posso ter enfrentado, eu quero ajudar. Então, hoje, nós cristãos, principalmente evangélicos, nós temos essa dificuldade de pedir ajuda. Hoje a igreja tem esse trabalho, sim, de ajuda. Tem um trabalho pastoral, tem um trabalho de aconselhamento. Hoje nós temos encontro de casais, nós temos aconselhamento para jovens. Tudo isso é o primeiro passo, realmente é buscar Deus. Então, hoje, a igreja tem se preocupado com isso, só que hoje nós temos realmente ajudas que são necessárias, que são coisas que Deus aprovou. No caso, Lucas, né, o evangelho de Lucas. Lucas era um médico. Lucas, ele era um médico, ele era um doutor, ele era um médico, ele é um historiador. Então, Lucas, ele cuidava de vidas tanto física quanto espiritual. Então, nem por isso ele deixou de ser médico. Ele era um médico. Biblicamente, você vai buscar, ele era médico. Sim. Então, hoje, o que nós precisamos fazer? É buscar ajuda. Não adianta eu colocar a culpa na igreja, colocar a culpa no esposo, na esposa. Aí meu filho, é minha finança. Tudo isso vai trazer essa depressão. E a depressão é algo muito sério hoje. Ela tem realmente ceifado vidas de jovens, de crianças, de pessoas mais de idade. Essa dor, essa depressão, ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social, ela não escolhe credo religioso, não importa a sua religião, não importa o teu nível financeiro, o teu conhecimento, o teu doutorado, não. Hoje, se você analisar, as pessoas que mais tiram a vida são pessoas de mais poder aquisitivo. É verdade, irmão. Você falou, mas ela É tinha verdade. tudo. Pois é. Ela tinha tudo. Então, na verdade, ela não tinha nada. Então, hoje, primeira ajuda é de Deus, com certeza. Eu vou buscar Deus, eu vou orar, esse mal vai sair. Mas calma aí, mas tem um certo ponto que tem um lado físico. Você viu quando aquela dor de cabeça não passa? Eu acho que tudo é o diabo, tudo é o inimigo, tudo... E eu vou lá e tomo de pirona, a dor não passa.
Aí você faz uma oração, passa. E tem dores que é o contrário. É verdade. Você tá ali, você já orou, e a dor não passa. Aí você toma um dipirona de 500 miligramas, a dor passa. Então, calma aí. Quem que constituiu os médicos? Quem que deu inteligência para os médicos? Como que o médico hoje ele tira um coração de uma pessoa e coloca outra e faz funcionar? Não é ele. Deus usa ele de alguma maneira. Sim. E lógico, ele tem o conhecimento dele que é louvável. Então hoje a nossa questão é essa. Eu falo do nosso público evangélico. Nós temos a vergonha de pedir ajuda. Hoje precisamos sim fazer uma terapia. Minha esposa ela frisa muito sobre isso. Ela busca uma ajuda. Hoje tem terapia, hoje tem psicólogo, tem psiquiatra que vai te dar um norte. A pessoa, mas eu não quero viciar em medicamento. Calma, tudo tem um passo a passo. Sim. Tudo tem um passo a passo. É melhor você pedir uma ajuda hoje do que se afundar nessa depressão. Tem pessoas que estamos ouvindo que eu tenho certeza. E é um grande número hoje, irmã Maria. É verdade. É um grande número. Gente. É muita gente. Líderes evangélicos, Sim. jovens, anciões, crianças. Hoje muitas pessoas sofrem de depressão, às vezes nem sabem. É aquela angústia, aquela tristeza e falta algo. E tem sim um lado espiritual, tem coisa que é o mal que está na vida da pessoa. Sim. É algo que está trancando, algo realmente que está prendendo. Mas tem coisas que é psicologicamente, realmente, que está aqui dentro, que precisa ser tratado. É uma mágoa do passado, é um abuso que... Hoje a gente vê muito sobre isso, um abuso. Hoje tem pessoas que são obesas, né? A gente acompanha hoje programas aí, você acompanha pessoas que chegou numa obesidade mórbida porque foi abusada na infância. E ela já tentou emagrecer, já tentou, já fez de tudo e não consegue. Mas quando ela passa pelo psicólogo, ela quebra aquele ciclo, ela fala, calma aí, para aqui agora. O que o pai fez, a mãe fez, o tio fez, o avô fez, tem que ser quebrado. Então, tem ajuda espiritual, sempre vai ser, primeiramente, Sim. mas nós temos que buscar ajuda realmente do médico, de um psicólogo, de uma terapia, porque vai fazer a diferença. Então, tem pessoas que hoje estão amarradas, com vergonha. Então, depois que acabar essa live aqui, você que precisa, procura um profissional da área. Procura. É isso aí, meninas, procura. Não tenha vergonha. Chama um amigo, uma amiga, chama um parente, chama o seu cônjuge e fala, eu preciso de ajuda. Porque é melhor você gritar agora do que ser tarde. Então, verdade, peça primeiramente para Deus. Primeiramente para Deus, mas peça ajuda também para nossos médicos, são pessoas que Deus os constituiu, né? Toda autoridade, a Bíblia fala que é constituída por Deus. Sim. Então, o médico ele tem uma autoridade para cuidar da nossa saúde física, mental, todas as áreas. Hoje, a gente vai... eu não estou com a vista boa, eu orei, Jesus não curou, mas eu fui lá no hospital, ele não me passou algo, melhorou? Então, Deus... Foi um caminho que Deus criou, né, irmão? E é Deus que permite. Exatamente, porque, gente. calma aí, Deus, ele sabe, o que eu posso fazer, eu faço. O que eu não quero, é a vontade dele. Calma aí, tem um médico que faz. É uma dorzinha? É uma cirurgia? Eu já passei por cirurgia, o ano retrasado eu tinha um nódulo na tireoide. Eu orei para Jesus curar. Eu orei muitas vezes, eu tinha um nódulo que me incomodava. Sim. E eu falei, Deus. Aí eu falei, calma aí, vamos no médico então. Deus sabe. E o que eu falei? Deus usou a mão do médico. Que o meu receio quando eu operei da tireoide era mexer na voz. Eu falei, meu Deus, a minha voz é minha arma hoje, porque eu prego, que eu louvo a Deus e eu tenho essa garra, essa energia, né? E o médico assim me deixou super tranquilo, o doutor Fernando, nunca vou esquecê-lo. E ele me tranquilizou muito, operou, era um nódulo assim até que considerável. E quando eu acordei do hospital assim, né, que eu já vi que eu já tinha sido operado, eu só vim com a mão assim devagarzinho, e eu vi que estava curativo. Aí eu falei assim, glória a Deus. Quando eu vi minha voz, irmã, a lagriminha desceu. Nossa, então quem usou a mão desse médico? Foi Deus. É verdade, irmão. Ficou perfeito, não ficou com nenhum sintoma, tá tudo ok. Então, não tenha vergonha de buscar ajuda. Louvado Você vê que a gente seja frisou, Deus. foi a pauta mais assim dessa live, foi a pauta que a gente mais alongou o assunto. Sim, Porque verdade. é sério, precisa de verdade. ajuda. Precisa. Vamos buscar. Irmão, e assim, na parte dessas incertezas que as pessoas têm, qual parte da fé que nós podemos buscar mais, assim, que o irmão acha que nós temos que ficar mais em comunhão, entendeu? Olha, acho que o principal é a fé em Deus, realmente. Né? Nessa parte de ansiedade. De ansiedade, isso. Né? A ansiedade, primeiro passo realmente é buscar Deus, porque a ansiedade ela tem tomado conta. Tem ansiedade, aquela ansiedade sadia, é normal. Sim. Tem uma ansiedade que é sadia, eu quero e tal, mas tem ansiedade que consome a gente. Tem. É onde que aí realmente temos que esperar em Deus, porque o meu tempo nunca vai ser o tempo de Deus. A gente a gente quer agora. Tudo nosso é para ontem, né? É verdade. A gente tem a live marcada, a gente já fica ansioso. E o que eu vou responder? O que eu vou falar? É mesmo. Então, ter uma cidade que é gostosa é normal. Né? Vai chegar uma festividade ali, você vai para um lugar, é normal. Mas tem a cidade que me consome. Quando essa cidade me consome, primeiro eu busco a Deus. Eu sei. Calma aí, essa cidade está te consumindo, você está se autodestruindo. A pessoa, ela fica nervosa, ela não come, ou come demais. Então, tudo tem a ver, tudo tem a ver com o nosso organismo, tudo mexe. A pessoa emagrece, ou ela engorda, ou ela
faz loucuras, ou que né, tem o ponto final, que é o estágio final que a pessoa tira a própria vida. Sim. Mas por causa de uma coisa tão fula. Sim. De uma ansiedade que verdade. poderia ter sido controlada por falta de pedir ajuda, primeiramente para Deus. Uhum. Mas temos que pedir ajuda para os nossos profissionais. Sim. O conselho pastoral, ele entra nisso também. E o próprio pastor que ouve agora, o próprio pastor, ele entendeu que não é espiritual, Deus vai te tocar no teu coração. Sim. Você entendeu que não é espiritual, pastor? Indica para essa pessoa. Olha, busca uma ajuda psicológica. Exatamente. E não é vergonha não, gente. Tem pastores que fazem terapia. Homens e mulheres de Deus que fazem terapia, que fazem tratamentos terapêuticos e tem ajudado. Então, hoje, tem a parte do medicamento, tem a parte da instrução, porque ciclos, às vezes, precisam ser quebrados. Pois é. Eu oro muito, viu, gente? Eu oro muito, mas eu também busco. Glória a Deus. Eu faço tratamento também. Melhor De coisa. ansiedade. E olha a alegria que a senhora tem. E olha que eu sou muito risonha. Olha eu aí. sou muito brincalhona. Mas eu preciso. Eu brinco, eu falo pra Carla, né? Falo pra minha esposa, que quando eu vou lá, né, pegar os pedidos dela na Estrelas Modas, eu falo, amor, quando a Dona Maria tá lá, minha Maria tá lá, de longe você já escuta ela. E você chega e tá um ambiente gostoso. É, né, irmão? E a senhora tem uma luz, então assim, tá vendo? É vergonha fazer terapia? Não É vergonha? Não é vergonhoso. Olha a alegria que a senhora transmite. Não é, não? A senhora tem Pois suas é. lutas. Exatamente. Você tem suas batalhas. Pois é. Legal. Que bom que a senhora tem. Porque isso te motiva a dar o seu melhor, te motiva. Exatamente. Olha quantas pessoas a senhora tem ajudado. É mesmo. A tua alegria. Pois é. Como que a Dona Maria consegue ser tão alegre A assim? gente tem que contagiar com alegria e não com tristeza, Com tristeza, né, irmão? porque tristeza já chega. É Se eu fosse. Vai ter dia que a senhora não vai estar bem, é normal. Tem dia que a gente tá, né? Tem dia que a gente tá azedo. A gente é ser humano, gente. É verdade, Aqui passa sangue. É. Tem dia que eu não. Só que assim, principalmente no ambiente que a senhora tá, um ambiente de trabalho, um ambiente de. É verdade. A senhora traz hoje as roupas das modas estrelas, Isso. das Estrelas Modas, traz alegria para as irmãs, para as pessoas que compram. Eu vejo pela minha esposa ali, quando ela entrega os looks ali da irmã Maria, das Estrelas Modas, as irmãs ficam felizes, alegres, né? A minha esposa brinca, né? A senhora fala isso aí também. Eu não vendo roupa. Eu vendo sonho, eu vendo alegria. É verdade, irmão. Então, na verdade, a senhora mexe com o bem-estar da pessoa. É mesmo, Né? é verdade. Um corte de cabelo que você faz, você se sente bem. Um cabelo que você faz, você se sente bem. Uma roupa diferente que você se sente bem. Então, melhora a nossa autoestima, isso. Né? Então, não é vergonha pedir ajuda, não. Não é verdade, vergonha. A ansiedade tem dominado, sim, tem avançado. E nós temos grandes profissionais, nós temos aí pessoas aí abençoadas para tratar da gente aí, com certeza, verdade. Irmã Maria. Irmão, assim, como servo de Deus, pastor, que cuida das igrejas, o que você aconselharia para ajudar a melhorar mais, assim, o movimento das igrejas, como os irmãos agir? Fala aí um pouco aí, Paz Maravilhosa. Importante. E para os irmãos que estão nos assistindo, Importante. né? Acho que a igreja cresceu muito, principalmente, vamos falar do Brasil? A Sim, igreja evangélica, Brasil. ela cresceu muito Isso no mesmo. Brasil. Os trabalhos, né, sociais das igrejas cresceram muito, mas ainda falta esse trabalho. Vamos falar um pouco do trabalho social de uma igreja, né? Sim. Hoje o trabalho social ele é muito importante numa igreja. Porque às vezes as pessoas pensam que a igreja ela é só orar, ela é só levar a palavra, é só orar pela pessoa, ungir. Vai muito além. Hoje já inclui esse assunto da ansiedade, mas um pouco da área social. Sim. Então, o que a igreja hoje precisa? Quando eu falo igreja, não é congregação, não é Sim. Deus é amor, não é assembleia, não. Eu falo nós. Acho que a área social ela tem que ser muito abrangida hoje. Eu fiz diversas missões aí pelo Nordeste, como eu disse para a senhora. Eu fui em lugares assim que eu nunca imaginei ir. Eu fui para Belém do Pará, fui para Abaetetuba, São Luís do Maranhão. Eu fui numa cidade de São Luís do Maranhão, Irmã Maria, fazer um trabalho social da minha igreja. A minha igreja ela tem um trabalho muito lindo social, sabe? Sim. Um trabalho assim onde hoje nós temos 2 abrigos de idosos. Nós temos 2 abrigos de idosos, coisa mais linda do mundo, tudo assim, primeira qualidade, priorizando a oferta dos irmãos. E é cuidada pela igreja. Pela igreja, totalmente. Esses idosos não têm custo nenhum. Nós temos um no interior de São Paulo, temos um aqui no Jardim Tremembé, na zona norte de São Paulo. Que coisa linda, gente. Então, por que a área social ela precisa crescer no meio da igreja? Porque eu não posso basear a igreja só no culto que você vem, ora, louva e você vai embora para casa. Essa cidade que eu fui em São José de Ribamar, lá no Maranhão, né? Uma cidade muito afastada ali da capital ali do Maranhão, de São Luís. Uma cidade muito pobre, muito carente. E eu fui fazer esse trabalho social, onde a gente levou cesta básica, a gente levou mantimento, levamos roupas, calçados. E lugares que a gente chegou, como eu disse agora há pouco, no começo, lugares que eu já fui levar essa palavra de Deus, esse trabalho social, que as pessoas não queriam um iPhone. Elas não queriam um tênis novo, elas não queriam uma casa, uma televisão de 50 polegadas. Não. Elas queriam comida, queriam pão. Então a gente acha que o nosso trabalho é só orar. Eu vou orar e tá tudo certo. Não. E ação?
Então, acho que é um trabalho que precisa crescer nas igrejas hoje, no geral. E eu acompanho o trabalho da congregação e sei que vocês ajudam muitas pessoas. Eu conheço a congregação há muitos anos, tenho um carinho e respeito muito grande. Eu sei que vocês já têm um trabalho muito lindo. Eu sei que os irmãos se reúnem e ajudam mesmo. É verdade. Acho que isso é o que está faltando na igreja. Porque a pessoa vem, ela vai para o culto, ela recebe oração, ela louva, ela glorifica, e ela volta para casa e às vezes quando ela abre a geladeira não tem nada. Então, isso aqui é um ponto de interrogação para nós, igreja. Para nós, igreja. Como é que está seu membro? Será que ele precisa de alguma coisa? É verdade. Você já percebeu que ele está vindo com a mesma roupa? Todos os cultos ele vem com a mesma roupa? Não é porque ele quer, é porque ele não tem condição financeira de comprar. Será que ele tem o que comer, né, irmão? Será que ele Meu Deus, tem? é muita gente Então, que passa necessidade. Então, o trabalho social, a igreja, ela tem que avançar mais. Parece que as lideranças, eu falo no geral, estão preocupadas com N coisas, né? Com aparecer mais. Com aparecer mais. Ser melhor do que o outro. A igreja está mais cheia, eu cantei melhor, a minha performance eu preguei muito. E tem pessoas que ela vem no culto, ela ora, recebe, mas ela volta para casa e ela não tem ali uma mistura, não tem um arroz, um feijão. E esse lugar que eu fui do Maranhão, a mistura deles lá era só aquele flocão. Era arroz quando tinha e flocão. Olha só, gente. Então a gente conseguiu fazer um trabalho. Teve um culto que nós fizemos ali, foi algo lindo. Esse dia que eu preguei, foi 20 pessoas que aceitou Jesus. Foi um culto muito abençoado. Mas a alegria de ver é quando a gente chegava com a cesta básica. Parecia que você chegou com R$1 milhão para aquela pessoa. Eu falo, gente, toda vez que eu volto dessas missões, irmão, quando eu volto para casa, eu louvo muito a Deus. Você fala assim, meu Deus, sou rico e não sabia. Você abre a sua geladeira, tem um Danone ali, tem uma aguinha com gás. Você abre o teu armário, tem uma bolacha, tem um pão puma. Aí você fala, mas nossa, é tão simples. Mas você tem. E a gente está deixando de ser grato. É verdade, a gente não agradece pelo que tem, né, tem irmão? pessoas que não têm realmente o básico do básico do básico. É verdade. Né? A semana passada, eu sempre passo ali, né? Pelo caminho do Brás, quando eu vou ali na senhora ali tudo. E eu vi um rapaz da idade do meu filho, lavando o rosto, na água da sarjeta aqui. Olha. Aquilo ali acabou com o meu dia. Eu falei, Deus, eu mandei no grupo da família, olha, acabei de ver um rapaz lavando o rosto, um rapaz novo, lavando o rosto. Você acha que é porque ele quer que ele estava lavando ali? Aí eu mandei lá pro grupo da família, falei, às vezes nós reclamamos, às vezes, de coisas tão pequenas, verdade, e a gente tem irmão. tudo. É. Tem um sofá para você sentar, tem aí uma caminha para deitar. Irmão, eu falo muito da gratidão para as maravilhosas. Muito, muito cafezinho. mesmo, porque eu acho que a gente tem que agradecer. Então, acho que o que está faltando um pouco nas igrejas hoje não é só orar, não é só pregar a palavra, não é só fazer eventos, tudo isso é legal, mas acho que a área social tem que invadir um pouquinho mais. Agir, né, irmão? E nós temos, a igreja cristã no Brasil, ela tem esse potencial, como eu disse, a minha igreja ela tem hoje esses 2 abrigos de idosos, nós temos hoje uma creche, ali no centro de São Paulo, chama Creche Arco-Íris, é uma creche para criança de risco, e tudo isso sem custo para quem traz a criança. Tudo isso é mantido com a oferta da igreja, com a ajuda dos irmãos, com a comunhão da igreja. Então, essa creche hoje ela tem ali média de 20, 30 crianças. O que é criança de risco? É crianças refugiadas, é crianças, vai doer um pouco, tá, para o público aí, é crianças que são abusadas pelos pais, é crianças que o pai é usuário de droga. E a igreja hoje, a nossa igreja, ela tem esse trabalho. Então, essa criança, ela chega às 7 da manhã, ela tem o lanchinho da manhã, ela toma banho 10 e pouco, é tomada banho, que muitas crianças vêm que não tem condição de tomar um banho. Sim. Toma-se um banho, coloca a roupa limpinha, tem, acho que de 6 meses até 10 anos, aí tem o almoço, aí tem historinha bíblica, tem oração, tem o cochilinho da beleza, e tem o lanchinho da tarde, ainda leva um lanchinho para casa, e todo mês eles também, aquela família tem uma cesta básica. Então, ali, tem muitas pessoas ali que realmente é um trabalho que parece que é pequenininho, mas um pouquinho tem ajudado alguém. Eu sei que hoje nós, povo de Deus, precisamos invadir essa área social da igreja. Se unir, né, gente? Se unir. Se unir em nome do Senhor Jesus. Eu sei que muitas igrejas, irmã Maria, têm feito esse trabalho, mas acho que a área social ainda tem muitas pessoas com fome de Deus, mas com fome de pão também. Eu sei. Irmão, qual o momento mais difícil do seu ministério que você teve? Fala aí para as maravilhosas. Nossa, na verdade, é uma pergunta assim, né? Porque difícil a gente tem isso. Toda hora, né, irmão? Sempre tem momentos difíceis. As pessoas pensam porque a gente prega a palavra, porque a gente conhece o caminho de Deus, que a gente nunca se frustra. Então, na verdade, assim, tem momentos que, assim, eu não tenho um momento específico, assim, possa relatar, mas, assim, tem momentos que a gente pensa em parar de desistir, sim. Às vezes uma luta tão simples. Por mais que você tenha você carrega essa senha de Deus, você tem essa presença de Deus, você sabe o caminho, mas às vezes tem lutas que realmente elas batem na nossa porta. Sim. Você fala, puxa vida, alguém pensa que a gente não pensa em parar, né? Era a próxima pergunta, que você já pode até falar. Alguém pensa que, mas você serve a Deus, você tem Deus, eu tenho Deus. Mas nós temos exemplos bíblicos. Pedro, você tem noção de que Pedro andou com Deus sobre as águas?
Que todo mundo fala que Pedro afundou. Pedro afundou. Mas me fala na Bíblia, quem mais andou sobre as águas depois de Jesus? É verdade. Porque é um nível de intimidade com Deus, é muito importante. Eu gosto de aplicar essa frase que eu vou falar agora, porque todo mundo critica que Pedro afundou. Né? Vamos falar que Pedro negou, mas quando se fala Pedro afundou, ele afundou, mas ele foi o único do barco dos 12 que teve a coragem. Teve coragem. É verdade. Então, olha isso aqui. É verdade, coisa linda. Olha que frase legal. Então a gente nunca pode criticar quem caiu lá de cima de uma altura que eu nunca tive coragem de subir. É mesmo, né, irmão? Que todo mundo critica a gente, né? É. Mas não tem coragem de fazer o que a senhora faz. Exatamente. Mas a Dona Maria, a irmã Maria... Falou isso, falou aquilo. Tá, mas eu tô calma tentando. Aí. Mas ela caiu lá de cima. Aí eu falo, mas você já subiu lá alguma vez? Pelo menos um hall da escada você subiu? Então a gente não tem essa autoridade de criticar. É verdade. Caiu, mas caiu porque tentou. Né? É verdade, Então, aí você vê que Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro, o nome dele era Simão. Jesus muda o nome dele. O nome de Pedro não era Pedro, era Simão. O nome dele é Simão. Jesus, quando conhece ele, primeira coisa, muda seu nome. Então, Pedro teve o nome mudado, as pescas maravilhosas. Pedro teve tanta experiência com Deus, ele viu morto ressuscitar. Mas quando ele vê Jesus sofrendo, está indo para a cruz, alguém chega e fala, Pedro, você estava junto com ele. E ele fala, eu nunca vi esse homem. E aí? É verdade, é complicado, né? Eu não sei nem... Não. Aí ele passa, tem uma fogueira, Jesus está passando ali, indo para a crucificação, e alguém viu uma serva e fala, rapaz, mas você anda igual ele. A gente tem a marca de Cristo. Você sabe que não adianta, a gente quando é cristão, não adianta você não querer que não seja... É mesmo. Todo mundo te conhece? Mas eu sou tão falho, eu sou tão pequeno. Mas a tua marca de Cristo, ela denuncia. Todo mundo sabe que você tem algo diferente. É tão importante isso. Você vê que Pedro, ele negou a Cristo. E nem por isso ele deixou de servir a Deus. É mesmo. Então, tem todo esse momento, tem todas essas dificuldades, mas o importante disso aí é reconhecer que sempre Deus, ele é o poderoso na nossa vida. Porque as pessoas só vê o que nós erramos. As pessoas não vê o que nós acertamos. Ele errou, mas ele tentou. Santo Deus, é verdade. Porque é fácil falar de alguém que falhou, mas ela estava indo para o caminho, mas ela vai de novo. Sim. Porque quem critica a gente, a verdade é essa. Quem critica você, não fez metade do que você já fez. Quem critica os degraus que você caiu, tropeçou, que se arrebentou, nunca subiu nem 5 degraus dos 100 que você já subiu. Então, continue, porque vão criticar. Mas hoje o exemplo aqui é a irmã Maria. A irmã Maria é o nosso exemplo hoje, Gustavo. Então, a irmã Maria. Mas a irmã Maria. Só calma aí. Todo dia a irmã Maria está subindo um degrauzinho. Todo dia está subindo um degrauzinho. Quantas pessoas a senhora tem alcançado? Através das suas lives, da sua alegria, da sua identidade. A senhora não nega a tua fé. Isso é muito importante. Já passei muita dificuldade, mas eu priorizo Deus na minha vida, gente. Hoje a senhora é uma abençoadora. Pois é. Hoje a senhora é uma abençoadora. Hoje, o que eu vejo, o pouco que a gente conhece a senhora, o que eu percebo? Que a senhora tem lutado para ajudar pessoas, não passar pelo que a senhora passou, mas saber vencer. Isso é o mais importante. E eu nunca pronuncio nomes e não critico ninguém, não julgo ninguém e nem falar alguém foi culpado pelo que eu passei. Não, eu acho que todos nós somos responsáveis das nossas próprias, dos nossos próprios erros, né? Foi a sua experiência a sua experiência com Deus. Exatamente. E a senhora, então, olha que coisa linda. O exemplo de vida que a senhora traz, eu não sei das suas lutas, mas assim, a senhora sabe que cada um tem a sua experiência com Deus, né? Então, hoje a senhora tem bagagem, essa jornada de vida, a senhora tem bagagem para aconselhar, para ajudar, para guiar pessoas, né? E como eu disse, onde a senhora chega, parece que a luz chega junto, né? É verdade. Isso é muito importante, irmã Maria. Isso é muito importante. Irmão, já houve alguma situação que fez... Não, essa aqui não precisa, porque o irmão já respondeu. Tá. Qual foi o testemunho que o irmão já... Qual foi o testemunho mais marcante que o irmão já viveu? Opa, essa aqui eu tava longe. Essa é legal, essa é legal. Essa é legal. É legal. Eu já vi muitos milagres já, sabe? Sim, de verdade. Muito legal, né, irmão? Já vi pessoas assim, puxa vida, já vi cego enxergar, mudo falar. Linda. Mas o que marcou foi, eu era jovem ainda, né? Um pastor que era meu pastor na Igreja de Deus Amor, o pastor Osvani, pastor muito querido na Igreja de Deus Amor, foi meu pastor. E uma certa feita ele foi pregar no lugar do saudoso missionário Davi Miranda. Ele foi pregar no lugar dele, acho que foi em Araçatuba, algo assim. E me chamou para eu ir junto com ele, né? E eu era aquele jovem, sabe aquele jovem assim? A gente brinca que é aquele adolescente meio rebelde e tal, né? Sim. E eu fui por ir porque ele chamou. Na época, meu pai emprestou o carro para ele e eu fui por ir.
E era um ginásio, e aquela multidão, assim, tinha muita gente no culto. E eu sentei na arquibancada e eu tava... Sabe quando você tá por estar ali? Esse milagre marcou minha vida. E ele começou a fazer oração, começou a orar aquele fervor, aquela alegria. E quando eu vi assim, no meio da multidão, tinha um senhor, assim, um homem numa cadeira de roda, e aquilo me levantou. Quando aquilo me levantou, eu chorava igual criança. Aquele pastor, para mim, aquele dia, ele virou o meu herói. Quando eu falo que o pastor é herói, as pessoas não entendem. Mano, até hoje, eu tenho admiração por esse pastor. Eu sei. Porque eu tava naquela fase do rebelde, de eu vou por ir e tal. Eu sei. E quando eu vi aquele milagre, aquele marcou. Você vê que eu nunca esqueci. Então, eu vi Olha, outros coisa paralíticos linda. levantarem já. Eu sei. Mas esse foi o primeiro. Meu Deus, coisa linda, Esse foi o irmão. primeiro. E aquele ali eu chorava. Eu não vi a hora de acabar o culto para estar perto do pastor. Eu queria sentir essa graça que ele estava sentindo. Então, Deus, ele ainda opera milagres. Então, para alguém, é uma paralisia física, mas tem muitos paralíticos espirituais que Deus está levantando aqui nesse dia de hoje. É verdade. Tem muitas pessoas que você pode estar cego espiritual, você está enxergando, mas está cego espiritual. É verdade. Então, a palavra para alguém que está nos assistindo agora é levanta e anda. Levanta e anda. Jesus, quando ele entra ali em Betesda, tem um paralítico há 38 anos. Isso aqui é muito profundo. 38 anos, Gustavo, 38 anos, o homem está caído. Se você for puxar cronologicamente, Jesus tinha 33 anos. Pegou a matemática? 38 menos 33? 5 anos. Jesus não tinha nem nascido, o homem já estava lá. Santo Deus. Já estava caído. Aí Olha. passa 5, Jesus nasce, passa 10, 20, 30. Jesus tem quase 33 anos, aí Jesus vai até ele. Esse homem está esperando uma oração, ele está esperando alguém carregar ele. Aí Jesus fala, não, hoje ninguém vai te carregar. Levanta, pega a tua cama e anda. Santo Então é simples o negócio, é objetivo. Então, você que está aí hoje, você pode estar paralisado, está travado. Você entrou nessa live hoje para ver roupa, para ver moda, e vai falar aqui. A Dona Maria, a Estrela das Modas é isso, é top. Só que hoje Jesus te encontrou. Hoje essa live vai pegar você e vai te levantar em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio, irmão. Essa pergunta foi bacana. Fala pra gente sobre, assim, a Bíblia. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu gosto muito. Amo. Fala no que pode ajudar a Bíblia para tirar a mágoa das pessoas. Quando alguém machuca a gente, o que a pessoa pode fazer para ler a Bíblia e ser aliviado? Essa eu coloquei Fala aqui, eu grifei tem até um versículo bíblico que fala sobre, é importante essa que a senhora falou, né? Sim. Eu marquei aqui, quer ver? Como a Bíblia nos ensina a lidar com mágoa, que acho que é o que muito acontece hoje, Sim, né? isso. Biblicamente, tem vários trechos, eu frisei aqui, em Efésios 4:32. O conselho é direto. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, Sim. perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Então, hoje o perdão é uma coisa difícil de se dar, realmente. É verdade, irmão, E é uma coisa que você tem que dar de graça. Porque a gente falhou, a gente pecou, a gente errou, a gente conheceu a palavra de Deus e Deus perdoou. E Jesus não fica ali batendo no seu pecado. Você fez. Não, ele perdoou. A gente é uma nova criatura. Então, hoje a gente quer o perdão de Deus, a gente precisa que Deus nos perdoe, mas eu tenho dificuldade para perdoar. É verdade. Nossa, Deus me perdoe, eu oro, eu peço a Deus, eu faço um jejum, faço uma oração. Deus perdoa o que eu falei, perdoa o que eu pequei. E Deus perdoa sempre. Sim. Ele é tão misericordioso que a graça dele se renova todos os dias. Então, biblicamente aqui, em Efésios, ele vai deixar bem claro que nós sejamos compassivos e bondosos, um para com os outros. Perdoar é ser bom. E a minha esposa, ela fala algo, quando você perdoa, irmã Maria, quando eu falo você, para quem está assistindo, quando a gente perdoa, faz mais bem para eu que estou te perdoando. Eu falo isso aí nas minhas lives, irmão. A minha esposa, ela fala, amor, é libertador perdoar. Porque a gente fica com aquele negócio, mas aquela... mas... E você tá... Às vezes a pessoa nem tá nem pra você. Você tá se martirizando, tá sofrendo, porque não liberou o perdão. mas ela não pediu perdão. Perdoa mesmo assim. Aí ele fala, sejamos bondosos e compassivos, um para com os outros. Perdoando-se. Também me perdoar também. Sim. Mutuamente. Assim como Deus os perdoa em Cristo. Então, Jesus ele veio para isso, para nos dar o perdão. A Bíblia do Antigo Testamento é a lei, é a cobrança, é o sacrifício, é o holocausto. Quando a pessoa pecava, ela tinha que matar o cordeiro, tinha que fazer um sacrifício, matar um animal, derramar o sangue. Tinha toda a lei de Moisés. Aí Jesus veio para dar o perdão completo. A partir de hoje não precisa mais
matar nenhum animal, não precisa mais do holocausto. Sim. Não precisa mais fazer sacrifício. Não precisa mais degolar ali o cordeiro sobre a pedra, derramar o sangue e ungir. Não. Jesus veio, quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele entrega, o sangue dele derrama, é o perdão completo. É o perdão absoluto. É o juiz batendo no martelo e falou, está perdoado. E a gente tem essa dificuldade. Jesus, ele se entregou, ele deu a vida para a gente ter o perdão e a gente não consegue perdoar. Esse aqui é muito simples, tá? Não consegue perdoar a irmã que não te deu a paz de Deus aí na igreja. Eu não falo mais com ela. É verdade. Eu nem venho mais nessa igreja. É verdade, irmão, é verdade. A irmã, eu fui lá, o irmão nem falou oi pra mim, nem vai acontecer, irmão, a gente é humano. É verdade. Tem pessoas, nem todo mundo tem empatia com as pessoas. Vai ter lugar que você vai ir, que a pessoa não vai falar um oi mesmo. Isso mesmo. Só que é ela. Eu não posso me rebaixar esse nível. Sim. Então já que ela não falou, eu vou falar oi pra ninguém também. Quando você entra no elevador, às vezes, né, você entra no elevador e a pessoa, você fala bom dia, a pessoa não responde. Não responde. Você fala, rapaz, será que eu sou tão insignificante assim? aí, com o tempo você vai amadurecendo, você fala, eu não posso me rebaixar esse nível. Por mais que você sabe que ela não vai responder. Bom dia, tudo bem? A pessoa não vai responder, mas faz a tua parte. É verdade. Então, o perdão é importante, o perdão é libertador. Tá ouvindo, né, meninas? Presta atenção. O perdão, ele é libertador. Então, faz mais mal para você que está segurando essa falta de perdão do que a pessoa que você precisa perdoar. E quando você perdoa, você liberta essa pessoa também. Essa pessoa ela tem um jugo sobre ela. Eu não perdoo. Mas quando você perdoa, primeiramente, você se liberta. Tá aqui, ó. E perdoando-se. Eu me perdoo por não te dar o perdão. Parece que é contundente, né? Parece que é contundente nessa... Mas aí ele está dizendo, perdoe-se também. Sim. Assim como Deus nos perdoa em Cristo. Então, perdoe, gente. Perdoe e é libertador. Eu tenho certeza que tem pessoa que está ouvindo agora e fala assim, puxa vida, perdoa agora, em nome de Jesus. Amém. Libera o perdão. Faz uma ligação, manda um WhatsApp para essa pessoa agora. Fala, olha, eu te perdoo, mas eu não te pedi perdão, mas eu te perdoo. Eu tô livre. Agora você segue o teu caminho. Santo Deus, coisa linda. É muito forte essa parte. É muito forte. Isso aí aconteceu uma vez comigo. Deus, a pessoa tinha feito algo comigo, era minha Santa Ceia, Deus falou, liga para tal pessoa e pede perdão. Senhor, mas não sou eu. Pede perdão, pedi perdão e Deus me libertou. Importante isso que a senhora falou, a Santa Ceia do Senhor. Ceia, imagina, você vê que Paulo ele vai dizer, exame-se o homem, pois, a si mesmo e depois faça parte do corpo e do sangue de Cristo. Então, às vezes a gente tem uma questão realmente mal resolvida. Então, o perdão, principalmente para você participar de uma ceia, do corpo... É verdade. Né, Jesus vai dizer, todas as vezes que fizer isso, fazei em memória de mim. Quando ele vai partir o pão, quando ele vai dar o cálice ali para os discípulos, ele todas as vezes, em memória de mim. Então, se examine, perdoe. É verdade. E é libertador, vai ser abençoado. Irmão, fala um versículo que, irmão, assim, que te chama mais atenção na Bíblia. Ou 2 versículos, alguma coisa assim. Que eu sei que tudo chama atenção, que você ama tudo, mas fala algo que te alegra muito. Eu até separei aqui um versículo só, são vários. Na verdade, sim, assim, eu sei. Mas quando você está pregando, né? Tem muito texto bíblico, mas um versículo que eu gosto, assim, eu gosto muito da história de Davi. A gente se compara muito sobre Davi. Davi era o menor da casa, Davi era o pequenininho, Davi era improvável, né? Eu gosto de um texto que é Salmo 89, verso 20. Santo Deus. Que é onde o salmista ele está ali numa letra de louvor, ele está ali, né? E Deus entra nessa letra do salmista, Salmo 89, verso 20, é Deus falando, eu achei a Davi meu servo. É muito profundo, a gente vai chegar lá. Eu achei a Davi meu servo e com santo óleo eu ungi. É só esse, é só o 20. Olha que coisa tremenda, irmã Maria. Deus está dizendo aqui no Salmos 89, 20, que ele achou a Davi. Um exemplo, eu preciso procurar essa xícara aqui que está na minha frente? Eu não preciso procurar essa xícara, por quê? Ela está na minha frente. Sim. Se Deus está dizendo que ele achou Davi, se ele achou a irmã Maria, se ele achou o Carlos, é porque ele estava procurando. Para mim, é um dos versículos mais belos sobre Davi. A Bíblia inteira ela é toda linda, toda poética, aqui tem textos aqui que são lindos. Sim. Tem textos de orações, textos de livramento. Os Salmos, então, principalmente os Salmos, tem muitos versículos, mas eu gosto muito desse versículo porque Deus está declarando, eu procurava alguém para me adorar. Eu procurei alguém para me derramar o óleo sobre a cabeça. Eu procurei alguém... O texto diz em Samuel que Deus vai dizer para Samuel, Samuel, Davi é segundo o meu coração. Já tinha um rei em Israel, já tinha Saul. Sim. Só que Deus rejeita o reinado de Saul. Aonde que Deus fala, eu achei Davi. Santo Deus. Se eu achei é porque não estava à vista. Ele sei. Procurou. Então, quem está assistindo agora e conseguir entender que Deus ele nos procura, gente, você está entendendo que Deus, o ser mais poderoso de
tudo, ele está nos procurando. Ele precisa? Não. Eu preciso dele, ele não precisa de mim. É verdade. Mas ele é tão treinado, ele é tão poderoso, tão maravilhoso, ele é tão resplendoroso, que ele está dizendo, eu estou te procurando. Santo Deus, que coisa linda, gente do céu. Eu estou te procurando. Se a gente entender a sede de Deus para nos ter, para ter o povo, para ter as pessoas, Deus está nos procurando para quê? Só para adorar Ele. Ele não quer meu carro, a minha casa, Ele não quer meu dinheiro, não. Ele só quer que eu adore o nome dEle. Santo Deus. Ele só quer que eu cumpra a palavra dEle, que eu sirva a Ele. Pronto. E as bênçãos, as vitórias, nem falamos de vitória. E as bênçãos, as riquezas, as maravilhas de Deus, elas vão nos alcançar. As bênçãos vão nos alcançar. Você não precisa nem correr atrás delas, elas alcançam. Além da Bíblia, o irmão lê mais algum outro tipo de livro? Agora que eu vou tomar água aqui agora Pode um pouquinho. tomar, irmão. Olha, de livro assim, dificilmente. É, né? Um dos livros, né, que eu gosto muito é A História dos Hebreus. Sim. É um livro muito profundo sobre o Antigo Testamento. É um livro de estudo muito profundo. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm acesso a esse livro, A História dos Hebreus, onde conta toda a história do Antigo Testamento, das leis de Moisés. Mas a Bíblia sempre vai ser o nosso principal. Hoje, isso eu não estou querendo dizer que não pode ler um livro, não, né? tem muitos livros bons. Tem. Eu gosto de ler. Tem muitos livros bons, realmente. Hoje, lógico, temos livros de estudos que eu leio, nós temos livros realmente ali. Hoje, como você está naquela função de sempre trazer a palavra, então o foco acaba sendo mais relacionado à Bíblia, mas hoje nós temos muitos livros bons, livros de motivações, histórias aí, que nós temos sim, temos muita coisa. A nossa literatura brasileira tem muita coisa boa. É verdade. Né? Tem muita coisa boa, mas assim, um que eu acho assim, que me aproximou mais assim, do que eu gosto de falar, que eu gosto de trazer, é a História dos Hebreus. Que fala toda a história do povo de Israel, a passagem pelo Mar Vermelho, todo o processo que eles foram fazendo, assim... eu acho que depois eu vou ler esse livro. Depois pode procurar, muito bom. Sim, com certeza. Irmão, e teve algo assim, que mudou, que Deus mudou a história da sua vida? Algo que aconteceu na sua vida, que mudou a história da sua vida? Conhecer a Deus. Ai, coisa não tem como... foi um carro que Deus me deu. Não. Conhecer a Deus. Acho que conhecer a Deus é uma coisa que arde no meu coração. Desde dos meus 12, 13 anos, na verdade, assim, né? Que eu comecei ali pro caminho de Deus. Eu já ia quando era pequenininho. Aí a gente fiquei um pouco assim, né? Afastado. Sim. Mas desde a minha mocidade, conhecer a Deus, irmão. Louvado seja Acho que é isso Deus. que não tem preço. Nunca foi... Olha isso aí, meninas. Nunca foi o que Ele me deu. Nunca Foi o que Ele me deu. Na verdade, Deus ele sempre deu tudo para nós, né? A pessoa até sem Deus ela recebe coisas de Deus. Eu sei. Colocar uma folha sem que Deus permite, então a pessoa até sem Deus ela recebe coisas de Deus. Mas conhecer a Deus, por que a gente está aqui hoje? Por causa dele. É um presente para mim estar aqui hoje com a irmã. Eu sei, irmão. Para mim também. Gente, para mim isso aqui foi algo extraordinário que está acontecendo. Tenho certeza. Porque parecia tão difícil, né? E Deus preparou esse encontro. Tentando marcar. Deus prepara. Então, acho que ter Deus, conhecer a Deus, o propósito da salvação, que a gente precisa ser falado. Hoje, a gente fala muito sobre bênção, hoje, muito sobre vitória, muito sobre bênção financeira, bênção familiar, mas a salvação é um dom gratuito de Deus. Então, ter Deus, conhecer Ele, fazer parte disso que a gente está fazendo aqui hoje, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Irmão, fala para nós, em poucas palavras, qual a importância do devocional na vida das pessoas? O devocional, ele é uma chave, na verdade. Né? É um virar de chave. Porque estar em comunhão com Deus, primeiramente, é uma obrigação do cristão. É uma obrigação do cristão. Hoje, você ter essa comunhão com Deus, o devocional, que é um tempo que você separa para Deus. Hoje, as redes sociais nos consomem. Hoje, o Instagram nos consome, o trabalho nos consome, as preocupações nos consomem. Então, o dia tem tantas horas, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir novamente, e às vezes a gente não separa ali 30 minutinhos para eles. Eu falo verdade, isso de mim também. A gente relaxa. Eu sei. E é necessário. Então, o devocional, ele é uma chave, ele é um combustível extra que a gente precisa. Então, pode ter certeza que após esse devocional, não é que você não vai ter luta, não é que não vão bater, não. Vai ter, faz parte. Só que o devocional te prepara. Primeiramente, você vai trazer essa presença de Deus. É verdade. Então, o devocional, você que nunca fez, começa a partir de hoje. Quando a gente acorda, o que a gente faz? Hoje é natural, a gente acorda, vai vir notificação. Alguém mandou WhatsApp, alguém curtiu a foto, e o devocional. Isso eu estou falando para mim também, tá? Eu me incluo nisso aqui também. Então, o dia que você levanta, você fala, calma aí, hoje eu não vou mexer, depois eu mexo. Depois eu vou ver quem mandou. Lógico, tem coisas que é urgente, né? Com algo de trabalho. Mas é aquele momento, principalmente da parte da manhã, de
de você sair já louvando a Deus. Eu já saí de casa, já ligo os louvores. Eu amo ouvir louvores. Ou quando eu não estou ouvindo louvores, é a pregação da palavra de Deus. Mas o devocional é algo assim, realmente especial, que a gente precisa ter essa... É a comunhão com Deus, né? Sim, louvado É, o seja seu, Deus. é algo que eu tô... É uma oferta para Deus. É uma oferta do meu tempo para Deus. Que a gente pensa, quando fala de oferta, a pessoa pensa que é só financeiro. Não, o seu tempo é uma oferta. É verdade. O tempo que você ajudou lá na igreja, que você cooperou, obreiro que você cooperou, o tempo que você esteve ali, o tempo que você orou, que você buscou, é uma oferta para Deus, sim. E Deus precisa, a gente precisa ter esse momento com Deus, sim, irmã Maria. Louvado Do seja devocional. Para quê? Para estar próximo dele. Entendi. Gente, agora se prepara, tá? Se prepara porque agora vamos finalizar esse podcast com a mensagem do irmão Carlos, tá? Irmão Carlos, passa uma mensagem aí. Abre esse coração. Abre esse coração e fala com essas maravilhosas agora aí. Para finalizar esse podcast com sucesso. Que Fala coisa aí. tremenda. Olha, já agradecendo aqui esse momento tão maravilhoso, um momento tão leve, tão gostoso. E eu tenho certeza, né, que hoje é um divisor de água, sim. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo. E a verdade é que hoje nós temos essa necessidade de ouvir a voz de Deus. É verdade. E às vezes a correria do dia a dia, às vezes você que está aí tanto tempo não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus tem tanta coisa para nos abençoar, tanta coisa para iluminar. Eu posso citar aqui N mensagens, a gente está sempre pregando, né? Tem muitas mensagens de Deus, mas posso deixar uma mensagem tão simples para alguém nessa manhã sobre restituição. Às vezes as irmãs, vai ter irmãos que estão assistindo também, às vezes de repente alguma área da sua vida morreu, e isso é normal. Acontece. Quando eu falo, o pastor ele faz velório, a crente também morre também, parente de crente também morre. Só que eu quero falar sobre sonhos, né? Eu quero finalizar aqui em 2, 3 minutos sobre sonhos. Pode ser que algo na tua vida morreu, que você está carregando esse cortejo fúnebre, que acontece muito isso, irmã Maria. Eu posso falar sobre Jesus, sobre Lucas capítulo 7. Jesus ele chega numa cidade chamada Naim, e quando ele chega tem um velório acontecendo. Tem uma mãe que já perdeu o marido, ela é viúva, e ela tem que enterrar o único filho dela. E é esse momento, parece que Jesus espera eu chegar no meu limite, irmã Maria. Essa mulher, ela perdeu tudo. Ela perdeu o marido e perdeu o único filho dela. E quando ela está ali para enterrar, está tudo pronto para o velório. Tem um cortejo fúnebre. Já foi no velório? Tem coveiro, tem as pessoas chorando. Naquele cortejo tinha músicos, tudo preparado. A cova aberta, ali aberta. E olha que detalhe que a gente esquece. Ela está indo da casa dela para enterrar o único filho dela. Só que a gente esquece. Irmã Maria, que esse mesmo caminho que ela está indo enterrar o único filho dela é o mesmo caminho que ela já passou por ali para enterrar o marido dela. E quando ela vai enterrar, que ela fala, acabou, não tem mais jeito, é onde que Jesus chega e fala, ô, cheguei. Jesus está chegando para alguém nesse dia de hoje, pode ter certeza. Chega de enterrar teu sonho, chega de enterrar teu projeto. De repente a irmã tem aí o teu comércio, a tua loja, não está vendendo, não está prosperando. Você fala, eu vou enterrar, parou, eu não quero mais. Aí Deus me trouxe para falar para você, irmã, fica tranquila, que esse velório tem data para terminar. Que chega é tanto velório, é tanto sonho que a gente enterra. Vou fazer a faculdade, enterra. Vou casar, enterra. Vou comprar aquilo, enterra. Vou abrir meu negócio, enterra. Aí Jesus fala, opa, hoje não vai ter velório. Então Jesus ele chega nesse velório, tem uma multidão com ele, tem pessoas ali, tem uma multidão dentro da cidade para cortejar, enterrar o menino. E quando Jesus fala, hoje essa mãe vai voltar para casa diferente. Acho que, né, a pessoa consegue imaginar quando você sai de um velório, quando você volta para casa arrebentado, né? Verdade. Você volta para essa mulher, ela é para voltar para casa arrebentado. Parece que estou vendo ela andando lá. Eu gosto disso, eu gosto tristeza, eu gosto de pregar assim, que a pessoa ela entra dentro da história. Entra dentro da história. Essa mulher ela sai de casa com o menino para enterrar, e quando ela chega ali, o coveiro já está esperando, está tudo pronto. Aí Jesus fala, opa, imagina como ela saiu de casa, arrebentada. Quem está esperando essa mãe voltar? Sem esperança, né? Nada. Quem está esperando essa mulher voltar vai falar, vai voltar arrebentada, de novo. Não parece que se repete? Já enterrou o marido e vai enterrar o único filho dela, o único. Não é o mais velho, não, é o único filho dela. E quando Jesus chega, ele toca no menino morto, ou no caixão, como a Bíblia fala, no esquife, ele toca e vai dizer, menino, levanta. O que esse menino representa? A senhora tem filho, não tem? Teu filho não representa teu sonho? Jesus, quando chega, o sonho dessa mulher está morto. Ele fala, sonho, a mãe está te esperando. A palavra de Deus é tão tremenda, irmã Maria. Ele ressuscita esse menino não para mostrar para ninguém que ele ressuscitou, mas só para entregar o sonho de volta para aquela mãe. Vamos imaginar essa mulher voltando para casa agora? É verdade.
verdade. Vamos imaginar os vizinhos. É uma cidade pequena. Nainha é uma cidade pequena. Imagina ela voltando para casa. Os vizinhos estão lá esperando. Tadinho dela. Coitadinha, vai voltar arrebentada. Perdeu o marido, agora o único filho dela. E quando alguém vê ela de longe vindo, com a mão do menino. Calma, menino, já vou, meu filho. Bora, filho. Então, nesse dia de hoje, tem sonhos que estão sendo restituídos em nome de Jesus. Pessoas que perderam esperança, pessoas que perderam brilho, pessoas que perderam empresa. Não sei o que você perdeu. Eu não sei o que morreu na sua vida. Mas acredita, Deus vai ressuscitar. Chega de velório. Deus cancela esse enterro aqui hoje. Chega de enterrar projeto. Chega de enterrar sonho. Deus te deu algo? Deus ressuscita hoje no nome de Jesus. Essa palavra que eu finalizo aqui. Que Deus ressuscita teus sonhos. Que a esperança volte a brilhar aí. No nome de Jesus, irmã Maria. Louvado seja Deus, estou muito glória. feliz. Que alegria poder estar aqui, que alegria. Para mim foi um privilégio muito grande, gente. Que alegria poder estar aqui, que alegria. Porque para mim, a minha maior alegria é falar das grandezas de Deus. E hoje foi muito com certeza. Né, para mim é um presente estar aqui. Louvado seja Deus. Fala de... Irmão, eu vou pedir pro Gustavo trazer aqui a lembrancinha para você levar para sua esposa. Ai, que maravilha, nem precisar, meu Deus, que legal. Tá bom. Esse Gustavo, eu vou falar para esse menino, é só Deus esse rapaz, deixa ele, viu? Tô muito emocionada. Aí, meu amor, você recebendo a benção aí. Ó, coraçãozinho para ela. Pega aí, ó, o Gustavo da câmera aqui, ó. Pega aqui, ó. Coraçãozinho para Carla, minha esposa. Eu não estaria aqui se não fosse ela. É verdade, eu fico feliz, viu? Ó, eu fico muito o homem feliz. de Deus que eu tenho me tornado a cada dia através da vida dela. Louvado seja através Deus. da vida dela. Ó, fico feliz. Ela é minha pastora, ela aqui, ó. Ela vem com o cajadinho aqui, ela vem, depois, ela bate com a vara aqui. A gente vai trazer a esposa ela dele tem aqui, que viu, vir. Gita? Esse aqui é o dela. Aqui é da Andréia Raia. Ai, que Andréia Raia, aí, meu amor. Ela é nossa patrocinadora. Olha que legal. E olha aqui, ó. Aí, meu amor, você quer no presentinho, deixa aqui. E esse daqui é da nossa legal, olha aí, meu amor. Fashionista Pega aqui, podcast. Gustavo, olha que legal. Tem presente também, tá vendo? Gente, que manhã maravilhosa. Ai, Deus abençoe muito. Que alegre, que live. Eu agradeço nossos patrocinadores por estar aqui conosco. Agradeço também a equipe maravilhosa aqui do nosso podcast. Com certeza. O Gustavo fazendo os bastidores, né, irmão? Inclusive. E foi assim, magnífico. Eu agradeço muito pela sua presença. Muito bacana. Que Deus abençoe a todas maravilhosas e fashionista. Comenta bastante que vocês vão participar do sorteio. Deus abençoe a todas.